Bem-vindos ao canal Desbussolados. Hoje nós vamos falar sobre a perversão infantil. Vou começar respondendo a pergunta da Aglaíse, feita na semana passada. A Aglaíse perguntou: a defesa perversa, ela protege ou aprisiona? Aglaíse, posso responder para você que ela tanto protege quanto aprisiona. Ela protege porque evita a angústia, o ego, ele se defende por meio dessa angústia, ele usa essa proteção e aprisiona porque leva a uma compulsão à repetição. Então se repete desta forma e assim vai. Então vamos começar pelo caso prático aqui de um filme muito interessante que vai ser trazido pela Adriana, que é psicanalista, nossa colega aqui, e vai falar sobre o filme O Anjo Malvado. Boa noite, pessoal. O tema, né, o nome do filme, O Anjo Malvado, ele já traz uma curiosidade, o próprio nome. Quando eu estava reassistindo o filme para falar um pouquinho aqui hoje, eu tenho um filho de 9 anos, meu filho passou por mim e perguntou, mamãe, mas por que anjo malvado? Isso porque eu dei um pause no filme, quando ele chegou perto de mim, porque a classificação dele ele não é indicada para criança. Aproveitando aqui já para falar um pouquinho que vamos ter muitos spoilers, então quem não assistiu o filme, já sabendo que vamos colocar alguns detalhes e adiantar aqui alguns assuntos para falar desse tema, que é importante, que é delicado, que é da perversão infantil. O filme, ele traz como principal duas crianças, o Henry, que é o perverso, e o Mark, que é um garotinho que perdeu a mãe. E a gente pode ver aí nesse filme que essas crianças têm em torno aí de 9, 10 anos de idade. Então, o Mark, que perdeu a mãe, ele precisa ficar 2 semanas na casa desse primo, que é o Henry, que a gente vai falar, vamos chamar ele de menino perverso. Inicialmente, o Henry ele recebe esse primo com muita alegria, ele recebe bem, porque ele tenta inicialmente cativar. Então, a gente já vê uma característica da perversão. Logo no início das primeiras cenas do filme, a gente observa ele sentado à mesa e o Henry já dá um chute na perna do Mark, que é uma mistura de brincadeira com um pouco também de agressividade, como quem já quer mostrar, olha aqui com quem você está lidando, olha aqui quem que eu sou. Então ele já quer se mostrar. Logo em seguida, a gente já vê uma outra cena, as duas crianças subindo em uma árvore, que demonstra a questão do risco, de desafio, né, de se arriscar. Dá para a gente perceber pela que é uma subida bem elevada, né? Eles sobem vários e vários degraus, até que chega um ponto que o Henry, o menino perverso, percebe o Mark se soltando, se desequilibrando, e ele segura na mão do primo. Mas ele segura, e aí a gente já percebe aquele olhar do perverso, que é um olhar malicioso, é como quem quer soltar e ao mesmo tempo ele tem o domínio ali da situação em relação ao primo. Ele tem o primo na mão dele. E aí, nesse momento, ele pode fazer aquilo que ele quer, que também é uma das características do perverso, né? Que ele cria a sua própria lei e ele quer dominar o ambiente, ele quer dominar a situação. Depois a gente vê uma outra cena, onde as duas crianças, como uma brincadeira mesmo infantil, atirando pedras em uma janela. Mais uma cena onde a gente observa essa força, essa vontade de fazer além do que é permitido, criando mais uma vez ali a sua própria lei. Depois também a gente vê uma cena no cemitério, onde o Henry oferece um cigarro para o Mark e ele fala, fuma aí. E o primo responde, mas isso dá câncer. Então imagina, e ele ainda respondendo isso em uma situação, a cena é bem emblemática, né? Porque eles estão num cemitério, uma criança que acabou de perder a mãe, e o primo convida ele para fumar um cigarro. E aí a resposta é, mas a gente vai morrer assim mesmo. Então olha aí o desafio perante a vida, né? E a soberanidade. Já que a gente vai morrer, a gente pode fazer tudo. Não existe limites.
Durante várias cenas do filme, a gente observa que ele ameaça e às vezes ele recua. É aquela mesma situação que a gente observa do morde-a-sopra, da pessoa que seduz e ao mesmo tempo ela volta e agride. Então, todas essas características são características da perversão. Depois a gente vê também uma cena em que ele enfrenta o cachorro, e ele enfrenta o cachorro e fica muito face a face com esse cachorro. Ele se sente ali superior a tudo. E ele não só precisa fazer isso, como ele precisa fazer isso na frente do outro. Então, ele quer mostrar para o primo dele: olha que como eu sou forte, olha como eu sou superior. Porque não tem graça só fazer. Ele precisa mostrar, ele precisa aparecer, e ele tem que ter um palco para isso. E o primo ali estava servindo para tudo isso que ele precisava. Depois também a gente observa que o Henry ele se decepciona no momento em que ele não consegue acertar o gato. O Mark, que é um garoto que nós podemos considerar que é saudável psiquicamente, nesse momento ele fica extremamente assustado, horrorizado com aquela cena, enquanto o Henry, perverso, decepcionado porque ele gostaria de ter acertado o alvo, que era o gato, e ele não consegue. Logo depois, uma outra cena em que ele tenta novamente e ele consegue, já quase como que aprimorando a sua técnica ali de alvo, ele acerta o cachorro e mata o cachorro. O primo fica extremamente assustado de perceber aquilo. E o menino perverso não. Ele tem uma satisfação. Satisfação por ter conseguido e satisfação por ver também o primo dele assustado com aquela cena. Não bastando já todas essas perversidades e maldades, tem também o que eles chamam de o Senhor Estrada, que é o boneco que o Henry cria, e ele coloca aquilo ali como o grande momento. Eu vou dar um presente para o meu primo. Eu estou criando uma grande situação para que ele consiga ver e participar comigo. E ele cria toda a cena, mas ele coloca o primo dele junto, como se o primo também tivesse participado, projetado, pensado tudo com ele. E o que é essa cena? Os dois vão para um viaduto e eles atiram esse boneco de cima do viaduto como se fosse uma pessoa cometendo o suicídio. E para os motoristas que estavam abaixo, transitando na rodovia, a percepção é de que tinha uma pessoa caindo e não um boneco. E isso causa um grande acidente. Vários carros ali se bateram, um grande acidente mesmo naquela situação. E aí, mais uma vez, a gente percebe o perverso com a satisfação, é um semblante de eu consegui, eu infringi uma lei, a lei foi minha, eu quis fazer aquilo, eu não tive limites e eu venci. E o menino não perverso, extremamente assustado, acuado e horrorizado por perceber tanto que participou, quanto também perceber que o primo estava ali tramando tudo aquilo e deu conta de finalizar. E aí ele ainda fala uma frase que é bem, bem interessante. Ele fala assim: quando você vê que você pode fazer tudo, você está livre. Então, a perversão é isso. É o ser se sentir livre por ele poder realmente fazer tudo. Tem muita frieza, muita falta de emoção. Então, nesse filme, a gente observa um perverso extremamente adoecido. O que você pensa disso, Diana? Dri, realmente você fez uma apresentação do filme O Anjo Malvado de uma forma assim, mostrando todas as características de uma criança montada numa estrutura perversa, onde ele começa, isso aconteceu com essa criança na passagem do Édipo, para ele estruturar, para ele estar nessa estrutura perversa, que a gente viu no episódio passado. Ele passa a ser a lei do pai, ou seja, não terás a tua mãe,
que é o Édipo. Então, ele passa a ser a lei, ele fica com a mãe, vamos dizer assim, não aceita esse corte. E, de fato, essa criança perversa, ela tira... Quanto mais inteligente essa criança, mais ela tem a criatividade, a fantasia, e ela vai ao ato. Ela não constitui o superego, ela não tem a culpa, ela não tem o que os neuróticos, né? Nós neuróticos temos. Nós podemos até ter as nossas fantasias, nós temos até alguns pensamentos perversos, mas só que nós não vamos ao ato. Temos alguns limites. Os neuróticos, o superego vem, não deixa o que o perverso é capaz de fazer. E no filme mostra vários estágios, ele querendo realmente mostrar o poder, a lei, com muita inteligência. Ele programa, ele planeja tudo aquilo, ele vive com muito prazer todas as cenas absurdas, que ele mostra no filme a morte. Ele mata um irmão, já tinha matado o irmão dele, e termina o filme, e ele passa o tempo todo prestando atenção à mãe, não deixando que o Mark, o primo dele, seja filho da mãe dele, porque estava ali substituindo também. Talvez esse Édipo dele tenha sido atravessado também pela chegada do irmão, esse irmão que ele não aceitou, chegando a levar o irmão, até matar o irmão. E, na verdade, ele vai matando quem aparece na frente dele. Tal o estágio, tal a estrutura adoecida, perverso adoecido, porque aí já chega às últimas consequências. Ele vai fazendo sem nenhuma culpa. E aí ele chega a querer matar a mãe, e a mãe foi percebendo. Aí é onde eu queria chegar. As crianças, elas dão sinais. E os adultos, os pais, os responsáveis... Bem, após o Édipo, que a gente não explica, de fato, como se dá o temperamento da criança, aquele momento que ela constitui o Édipo e faz a sua estrutura. Nós temos, sim, que procurar momentos bons, responsabilidade, limites, a convivência com os bebês, com as crianças, mas esse é um ato, é uma passagem que só a criança faz. A gente está ali servindo de um ambiente que deve ser um ambiente saudável, com um olhar de amor e atenção dos pais, porque é uma triangulação, pai, mãe e filho, nessa passagem. Pai, no caso, pode ser a figura paterna, mãe pode ser a que cuida, não precisa ser especificamente, são as funções que se dá no Édipo. Enfim, prosseguindo, com relação ao filme, ele tem o sucesso, geralmente, no caso, ele morre. No filme, o Henry, ele morre. Ele tramou, matou animais, apavorou o primo, quis matar a mãe, não conseguiu, e quis matar o primo. Ele foi sem consequências. Ele tentou matar a irmã. A irmã. Então, assim, mostra muito caracterizado até as vias de fato, vamos dizer assim, de uma forma exagerada. Mas existe perversos brincando normalmente, só que ele faz atos perversos que pode não levar à morte. A gente tem, a sociedade, a gente já viu que 4% da nossa sociedade, das crianças, elas têm essa estrutura, que fazem atos perversos, que não medem, que tratam a outra criança, ele satisfaz o seu eu, não olha o outro como um sujeito que tem dor. Ele não tem dor, ele não sabe nem o que é, ele não sabe amar. Então, ele não sabe se colocar no lugar do outro. E a nossa sociedade é cheia de pessoas, 4% que é perverso e 20% que tem atos perversos. Mas a estrutura perversa, ela existe nas crianças e que elas podem fazer perversidades, sim. Esse alerta que eu queria é que a gente realmente tivesse esse olhar para pessoas, para crianças que não estão
olhando o outro, não tão como que está a dor dessa criança, como que ela está se relacionando com as outras pessoas, com os pais, na escola, porque apesar do Édipo ele define os educadores, os responsáveis que estão com essa criança, podem ter um olhar de investigador, de cuidado, tanto de outras crianças, como para que possa, de alguma forma, ir trabalhando. Quanto mais nova a criança seja, mais ela pode ir sendo trabalhada no sentido de que, às vezes, ela fica só fixada em algumas questões dessas que a gente pode ir tendo um olhar, um trabalho terapêutico, psicoterapeuta, de acompanhamento, de como que pode ir trabalhando essa criança, para que ela não chegue a um ponto de adoecimento maior, seja correndo risco ela, mas principalmente os outros. As outras crianças, as outras pessoas que ela vai tramando e vai tentando. Ela vai fazendo um jogo, né? Ela leva e busca. Ela vai jogando algumas armadilhas, ela vai seduzindo. Sim. Ela vai armando. E essa sedução da criança perversa, ela é muito constante. E a gente tem que realmente estar atento, né? Quem é educador, quem está lidando com responsabilidade com essa criança ou com as outras crianças que estão junto. Muitos bullying, eles são gerados por esse tipo de criança, com esses atos. Por quê? Porque se ela não sente dor, ela passa adiante, ela não acha que isso tem nada, ela não se coloca no lugar do outro e ela vai gerando. Esses problemas, eles aparecem nas escolas, nas famílias. A gente tem que ter o olhar atento para esse tipo de personalidade, esse tipo de crianças. Então, Diana, você poderia dizer que, então, se fosse por aquela frase que você deixou claro, que a criança, então, ela não nasce já com a estrutura pronta, ela não nasce perversa. Isso vai depender de algo que aconteceu ali naquela primeira infância, é isso? Isso, só que ela também participa disso. Então, tem o temperamento dela, tem o id, tem o temperamento dessa criança, junto com a experiência que ela está. Isso se dá na fase entre 3 a 5 anos de idade. Eu vou discordar um pouquinho. Ok. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu acredito que todos nós nascemos perversos. Enquanto concordo, na verdade, eu quero botar essa colocação que você disse, que é até Freud falava do pequeno polimorfo, que é o bebê, que nasce, e a palavra perversão, o bebê ele já tem aquele experimentar o prazer. E aí ele experimenta, ele tem os seus instintos, ele é libidinizado pela mãe, com todos os carinhos, mas ali faz parte do desenvolvimento da criança. Quando passa toda essa fase que acontece o Édipo, ele pode ficar fixado em alguma dessas fases do desenvolvimento, seja oral, anal, que são as fases que o Freud nos apresenta enquanto desenvolvimento da criança. Então, mas aí o nome perverso não é como estrutura, é só nem como ato perverso, e sim como uma potencialidade, vamos dizer assim, que faz parte. Então, nós temos dentro da gente o bom, o ruim, o prazer, as pulsões, nós temos todos esses sentimentos. Seria, Glaice? Da questão das zonas erógenas, você está dizendo? Não, dizendo que todas as potencialidades de ser bom, ser ruim. Todos esses antagonismos, vamos dizer assim. Sim, do bebê que ele está se desenvolvendo, né? Mas, enquanto estrutura perversa, com esse nome, e com os atos perversos, após o Édipo, é que isso vai ficando, vamos dizer, um problema, caso ele se instale
né, caso ele fique nessa estrutura, a criança. Eu acredito que todos nós nascemos perversos, até que chega um momento em que a gente dá conta de entender que existe um outro, e que esse outro vai nos colocando limites, e a gente aos poucos vai entendendo a importância de amar e vai aprendendo a lidar com isso, aceitando também os limites que os outros nos colocam. Muito bem colocado, mas esse é um desenvolvimento normal que Sim. acontece, bem bonitinho, é isso mesmo. Sim. Mas não é o que a gente está vendo aqui, né, nesse filme hoje, dessa versão infantil. E, inclusive, a Glaise queria trazer para a gente uma história real, né, Glaise? Que a gente está trazendo aqui uma história totalmente de ficção, mas também existe esse perverso na vida real. Eu estava conversando até com o Edgar, e ele estava trazendo uma notícia. Conta a notícia, Edgar, depois eu conto o exemplo que eu vi, que nós vimos no ano passado. Então, Aglaíse, foi feito um estudo pelo FBI, que o FBI, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e foi constatado que 80% dos psicopatas, 80%, então a gente está falando de um percentual gigantesco, 80% dos psicopatas, eles começam a fazer as suas perversidades com animais. Tanto é que as leis desses dois países foi mudado justamente por causa dessa condição dessas pessoas agirem na sociedade. Então, hoje, essa criança que faz um ato perverso com animais, ele não vai entrar com a proteção aos animais. Isso já vai para uma outra categoria, sofrendo muito mais penalidades. Então, ele vai ficar numa categoria que vai ser observado, inclusive, a partir dali vai ser monitorada essas crianças, a sua trajetória até a idade adulta, para ver se ele não vai cometer outros atos perversos como ele começou com esses animais. Edgar, você colocou a palavra, né, do psicopata. Só para quem está escutando, tipo assim, poderíamos dizer que é a mesma coisa, seria o perverso mais adoecido, que aí a psicopatia, que já é enquadrada dentro da psiquiatria, né, dentro da área do direito, né, aí tem esse nome. Então, o perverso mais adoecido já é tratado, vamos dizer, por algumas áreas, como psicopata. Super bem colocado, Diana. Obrigado, é isso mesmo. Então, eu estava aproveitando que o Edgar estava contando esses dados e me recordei que no ano passado a gente teve uma notícia que chocou todo mundo, que foi uma fazendinha, foi ali na altura de outubro do ano passado. Uma fazendinha, ela foi inaugurada no Dia das Crianças, fez uma festa linda, e ela tinha, se eu não me engano, alguns animaizinhos. No caso, acho que tinha 15 coelhos e porquinhos da Índia. E o que acontece? No outro dia, ali era um hospital veterinário, foram até lá para poder cuidar desses animais. Quando eles chegam, era uma cena de horror. Tinha animal para tudo quanto era lado. E eles ficaram muito assustados e imaginaram que talvez algum animal tenha entrado e pegou os animaizinhos, enfim. E aí pegaram as imagens na câmera quando eles perceberam que toda aquela cena de horror foi cometida por uma criança de 9 anos. Nas imagens, o menino chutava os bichinhos, tacava os bichinhos na parede, tacava no vidro, arrancava as patinhas dos animaizinhos e cometeu toda a cena de horror. E a gente até entende que as crianças não têm noção de algumas coisas, mas chegam numa idade, elas começam a perceber essa relação de empatia, de se colocar no lugar do outro. Você vê que ele tinha prazer em fazer, que ele estava se divertindo com aquela cena. E levaram o caso para a polícia civil, tentaram ver o que poderia fazer, mas como o Edgar falou, também aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e da Adolescência, ECA, ela não deixa essa criança ser responsabilizada, lógico, porque ela tem 9 anos só,
pelo menos aqui com a gente, né? Ele estava dizendo de outro país, mas aqui eles não puderam fazer nada, tentaram investigar para ver alguma coisa desse menino, outro ato que ele tinha cometido, assim, de atrocidade com os animais, mas não descobriram nada e o caso ficou por isso mesmo. Mas algo que chocou todo mundo que quando recebeu aquela notícia, pensando, como assim uma criança vai cometer um ato assim tão horrendo? Só de contar, a gente estava aqui. Contamos os detalhes, não contamos os detalhes, a gente ficou todo mundo assim, melhor a gente contar para ter noção da cena de horror, como que foi, né, Edgar? Exato, Aglaíse. Eu acho tão complicado falar, eu sou um defensor dos animais, então para mim é muito complicado falar sobre isso, porque é algo que me toca profundamente. Eu, na minha opinião, mesmo sendo uma criança de 9 anos, ela teria que ser, no mínimo, monitorada, porque é um potencial, eu diria, e aí eu uso essa expressão mesmo, um psicopata em potencial. Muito provavelmente seria um adulto que iria perpetuar esses atos perversos, porque eles começam, como eu citei para vocês, com animais e depois aí eles vão para crianças. A gente sabe que tem casos, inclusive aqui no Brasil, de crianças que usam toda a crueldade contra outras crianças menores, às vezes dentro do próprio lar. Então essas crianças precisam ser monitoradas, essa criança vai apresentar alguns sinais já dentro da própria casa, antes de partirem para outros tipos de perversidade fora. Estava lembrando um caso, um americano, que ele matava os pares dele, mas eu não vou entrar nesse detalhe aí, que a gente vai falar no próximo episódio, mas o quanto que ele já de criança, ele mexia com animais. Ele aprendeu a fazer com o pai dele, e ele tinha um prazer em mexer com esses animais, desde pequenininho. Ele aprendeu a mexer, falar dessas atrocidades de pequeno. Ele lembra de outro filme também, não lembra, Edgar? Sim, tem aquele filme, vamos falar sobre Kevin, mostra um adolescente numa montagem perversa. Ele se estrutura dessa forma, ele tem uma ligação muito forte com a mãe e desde criança ele mostra esses sinais de maldade mesmo, já com a própria irmãzinha. Ele se coloca o tempo todo provocando a mãe, ele chora muito o tempo todo e esta mãe, inclusive, não estava preparada para esse papel de mãe. Ela fica altamente perturbada com essa criança que chorava o tempo inteiro. Ela ficou grávida dessa forma e a própria criança, ela já vai crescendo e fazendo, por exemplo, uma das cenas que eu achei bem emblemática, a mãe limpa ele, troca a fralda e após ela fazer isso, ele olha para ela com aquele olhar perverso, ele defeca na fralda novamente, só para ter o prazer de irritá-la, para falar, olha, você me limpou, agora você vai ter que vir me limpar novamente. Tem então, um olhar desafiador, né? Desde o olhar desafiador, exatamente. E aí, quando o pai volta do trabalho, ele faz uma cara de santo, como se nada tivesse acontecido, que a mãe está exagerando, e ele cresce dessa forma. Mas nessa montagem perversa dele, ele vai e faz uma atrocidade com os colegas de sala. Então ele executa essas pessoas e não mostra nenhum tipo de arrependimento. E aí depois, até no final do filme, o que fica claro é que essa relação com a mãe é tão estabelecida e tão forte que a única coisa que ele sente realmente é ser afastado dela, é quebrar esse vínculo dele com a mãe. Então é um filme que nós recomendamos bastante para quem realmente quer entender um pouquinho dessa relação mãe e filho e dessa parte mesmo da perversão, porque ele vai e pratica isso com animais, com irmã, e não tem nenhum tipo de arrependimento, como acontece exatamente com o anjo malvado. No caso, deu errado, foi um acidente que aí ele que morreu. Um acidente, vírgula, porque a mãe percebeu e aí... na verdade, a mãe fez uma escolha ali. Pois é, essa foi a parte mais chocante, né, do filme, do Anjo Malvado, que foi a mãe perceber. O primo já vinha dizendo de tudo que o filho dela
vinha fazendo, e ela teve tempo de ir atrás, de investigar e de ter as conclusões dela. Quando ela vai conversar com o filho, tinha tramado a morte dela, ela ficou escondido esperando ela ir para o penhasco. Quando ela cai no penhasco, porque ele derrubou ela, a mãe no penhasco, só que a mãe consegue subir, ele já estava brigando com o primo, o Mark, e aí de formas que os dois na briga caíram, e a mãe teve que salvar, já subiu no barranco, deu tempo, e ela segurou os dois, e entre um e outro a mãe fez a opção. Daí mostra uma coisa muito que eu estava dizendo, os adultos têm que ficar tentando enxergar. É muito difícil um adulto, uma mãe, enxergar esse lado perverso do filho, essa estrutura que vem se formando e os atos que ele vem fazendo. Mas é importante e temos que ficar atentos. Mas é até interessante esse seu destaque sobre como é difícil ver. A mãe do Kevin, ela estava ali se relacionando, ela até via algumas coisas, mas era uma coisa assim, muito dissimulada ali deles, só deles dois, porque ele fazia as coisas só para a mãe mesmo, ele não fazia para o pai, ele até brincava com o pai e tal. Mas o interessante do filme do Kevin é que aparece a relação dessa mãe com essa criança antes até mesmo dela engravidar. Ela era uma pessoa antes de engravidar, ela tinha uma vida totalmente ativa. E aí, quando ela se vê grávida, ela começa já a mudar. E quando essa criança chega até a vida dela, eles não dão esse nome, mas parece que ela até está numa depressão pós-parto. Estou fazendo essa leitura assim muito selvagemente, mas porque ela não consegue ter uma ligação com essa criança. A criança chora, ela não consegue fazer a criança parar de chorar. Ela leva para uma britadeira, ao invés de acalmar a criança, ela vai se acalmar. Ela prefere ficar com o barulho da britadeira do que ouvir o barulho da criança chorando no ouvido dela. Como a estruturação da dinâmica da mãe e do filho, como tem algo da mãe, tem algo da criança nessa relação, de como vai acontecer. A gente não tem como prever do que vai sair disso, mas ali foi o que a cena marcava, que era uma interação das duas, como a Dita estava falando, desse Ed, que depois ali vai seguir ali o rumo. Isso que você está falando, que é muito importante, porque aí no Kevin mostra todo esse desenrolar, vamos dizer assim, ele bebê, coisa que no Anjo Malvado só aparece já a criança mais velha e já tendo matado o irmão. O Kevin, ele precisou do olho no olho. Ele precisou daquela mãe que fizesse todo aquele Eles estavam na simbiose ali, os dois. Mas ele não teve, a mãe dele não olhou no olho, não ficou ali curtindo o bebê, os dois. Faltou ele não algo, teve né? isso. Ele não teve. Algo faltou, algo se perdeu ali. Pronto, isso. Isso, talvez nesse momento que o Kevin, talvez tenha sido o Édipo dele, vamos dizer, ele se perdeu, porque não teve a identidade, ele nem se complementou com a mãe. Ele tinha uma simbiose ali, né? Ele uma carência extrema. Tudo levava a crer que. Porque ele busca olhar dessa mãe o tempo todo. Você vê que tudo que ele faz é para essa mãe, tudo para essa mãe. O pai chega e ele consegue interagir, mas também interage com o pai para afetar a mãe. Enquanto ele consegue continuar afetando, ele vai caminhando. Mas a partir do momento que ele é preso, ele está lá na cadeia, quando ela vai visitar ele, que ela toma coragem de ir, aí ele fala para ela que ele se perdeu, que ele nem me lembra a frase que ele diz direito, mas era alguma coisa assim, que a vida perdeu sentido para ele. Lógico, ele já não estava mais junto com aquela mãe, e aí ele não tinha mais aquela simbiose para continuar naquele jogo. Era um jogo de horror, né? Eles dois, nessa montagem perversa. A maneira dele atuar com essa mãe perversamente falando. Mas, enfim, ali a gente vê como é uma estruturação. E eu não sei nem se a gente pode dizer que foi de uma negligência dessa mãe, porque ela não dava conta de cuidar dele. E você vê que ela estava preocupada. Ela ainda chama esse pai para ajudar ela, que ela não está dando conta. O pai trabalhando também não dava conta de cuidar do menino o tempo todo. Eles se estruturaram da maneira que eles deram conta naquela relação. Não é um jogo de ter culpados ou não. É o tanto que eles deram conta. Vai saber como é que foi a infância dessa mãe também, a relação dela com os cuidadores dela. Mas, enfim, para dizer desse lugar que não é previsível e nem é lugar de culpados também. É uma relação e é do que é possível dessa dupla ou do triangulação ali no Édipo, para dizer do que é de possibilidades, do que vai sair depois.
É como a Di falou, se possível, olhar para poder escutar, mas tem casos que é complicado, é difícil mesmo de fazer alguma coisa. Aquela palavra que vocês estavam tentando buscar sobre a dissecação dos animais é taxidermista, não? Isso, essa palavra some. É porque tem coisas. É uma palavra que não comum, né? A gente não ouve muito falar sobre taxidermista. Então, acabamos por hoje. Para vocês que ficaram até agora, muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio, que vamos falar sobre psicopatia, que é a forma mais difícil da perversão.